Olá, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Neste dia nós vamos estudar sobre os elementos de culto. Nós viemos conversando ao longo dos últimos estudos sobre o que é culto, sobre os tipos de culto, e hoje nós vamos falar sobre os elementos de culto. Mas antes da gente falar sobre o que é elemento, eu queria conversar com você um pouquinho sobre uma frase que me chamou muita atenção. O culto, ele baseia-se no relacionamento que Deus inicia. Deus chama ao relacionamento e o povo responde em fé. Essa é a essência do culto. Eu quero começar conversando com você sobre isso. Culto é relacionamento com Deus. E Ele iniciou esse relacionamento. A Bíblia nos fala que Deus iniciou esse relacionamento. Ela nos diz que Deus nos amou primeiro. Ela fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. E aí o seu amor nos alcançou. Por isso, o culto inicia-se em Deus. O culto baseia-se nesse relacionamento que nós temos com Deus. E os elementos vão falar disso, desse relacionamento, o que faz parte desse relacionamento com Deus. Vamos juntos? Eu quero, antes de falar sobre quais são os elementos especificamente, eu quero falar o que são os elementos. Os elementos, eles são ordenanças bíblicas absolutas. São coisas imutáveis, são coisas que a gente não fica mexendo dentro do nosso culto. E são elementos que eles fazem parte tanto do nosso culto individual, quanto do nosso culto em grupo, o culto familiar, quanto do nosso culto público. Então é importante a gente ter isso em mente. Os elementos, eles não mudam, eles são ordenanças absolutas. Eles estão na Bíblia para que a gente cumpra. Mas também nós temos as circunstâncias de culto. Essas circunstâncias, elas são tudo que é sujeito a mudança, a adaptação, dependendo da cultura e do contexto. Então é legal a gente estar sempre atento a isso, porque coisas que são mutáveis no culto, elas são circunstanciais. Agora os elementos, eles não mudam, e eles fazem parte tanto do nosso culto individual, quanto do culto grupo, culto familiar, um grupo pequeno de pessoas reunidas em casa, quanto no nosso culto público quando a igreja se reúne no templo. Uma das coisas que nós podemos exemplificar como circunstancial são os instrumentos. Se faltar um instrumento, por exemplo, digamos que a gente tenha violão, teclado, bateria, mas a gente não tem um saxofone, o culto vai ser prestado ao Senhor mesmo com aqueles instrumentos. Vou além, por exemplo, no nosso culto individual, às vezes a gente não tem instrumento e a gente continua cultuando ao Senhor, porque não é algo que seja um elemento. Por exemplo, não está na Bíblia que todos os cultos têm que ser tocado violão, mas através dos louvores, através da música, nós adoramos ao Senhor. Então, isso é algo circunstancial, mas a gente pode ter igrejas, por exemplo, do outro lado do mundo, que não tem o violão, tem outros instrumentos, mas ali elas continuam, através da música, através do louvor, adorando ao Senhor. E o que não pode faltar no nosso culto? Vamos pensar sobre isso? Não pode faltar no nosso culto oração. Nós vamos começar falando sobre esse elemento de culto. E você vai ver que se encaixa em todos os tipos de culto que nós prestamos ao Senhor. Seja a nossa vida como um culto a Deus. Quem nunca ouviu, por exemplo, orar sem cessar? A gente pode fazer orações curtas ao longo do nosso dia. Então é a minha vida cultuando ao Senhor no meu dia a dia, em tudo aquilo que eu faço. E eu queria começar falando sobre oração, o maior exemplo que nós temos, que é o nosso Jesus. Jesus, ele orou várias vezes na Bíblia. Nós temos vários textos falando que Jesus orou, que Jesus tirava o seu momento de oração. Nós temos Jesus orando quando ele foi escolher os seus discípulos, fala que Jesus tirou aquela noite para orar e no dia seguinte ele escolheu os seus discípulos. Nós temos vários textos, mas eu queria trazer com você dois textos, que é Mateus 6, de 9 a 13, que é a conhecida oração, né, que Jesus está ensinando do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso. Então, Jesus, em Mateus 6, de 9 a 13, ele nos ensina a orar. E outro exemplo da oração de Jesus que eu quero deixar para que você leia é João 17. É praticamente todo esse capítulo Jesus orando. E atente aos detalhes, ele está orando por nós. Atente aos detalhes na oração de Jesus. Ele glorificando a Deus, ele falando, né, através da sua oração, nos ensinando ali também como orar. Outro texto que eu quero ler com você
1 Timóteo 2:1, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Paulo aí, ele está instruindo ao jovem pastor, né, a conduzir a sua igreja, a oferecer súplicas, orações, intercessões e ações de graças. É interessante quando nós falamos de oração, nós temos vários tipos de oração. A oração de confissão, a oração de adoração, a oração que é de súplica, né, como nós lemos aqui, de intercessão, a oração dando ações de graças, a oração que nós fazemos pelas autoridades. Nós temos vários modelos de oração e essas orações devem fazer parte do nosso culto. É um elemento de culto. Um culto onde não tem a oração não é um culto. Faltou um elemento desse culto. Quero ler com você também Efésios 6,18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está falando aqui da igreja, né? Perseverar na oração por todos os santos. Filipenses 4:6 também vai falar de súplica, de oração e de ação de graças. Fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não devemos andar ansiosos e devemos apresentar tudo ao Senhor, através da oração. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que a gente sempre esteja orando, orar sem cessar, sem parar, o tempo todo. Como eu falei, na nossa vida como um culto a Deus, nós devemos orar o tempo todo, orações curtas, orações que a gente faz no intervalo que nós temos de uma atividade para outra, e por aí vai. Outra coisa que Tiago 5,16 fala pra gente é sobre confessar as nossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Através da oração, uns pelos outros, como igreja do Senhor, nós podemos sarar. Nós somos sarados por Deus. Quando confessamos as nossas culpas, oramos uns pelos outros, nós somos sarados. Atos 1:14, estava todo o povo ali reunido, os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, e fala o seguinte em Atos 1:14: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Fala da importância, ali já era uma igreja reunida. E eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Viram todos esses textos como é importante, é um elemento do nosso culto, a oração. Dentre tantos textos que a gente ainda poderia ler aqui, porque o que tem de textos na Bíblia que falam de oração, talvez esse seja um dos assuntos mais falados na Bíblia do nosso relacionamento com Deus, a oração. Todos os profetas orando, orar é conversar com Deus, é falar com Deus. E a gente vê muito isso desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o quanto é importante. Jesus, como eu falei desde o início, quantos relatos foram dados aqui que Jesus estava orando? Então, um elemento do nosso culto é oração. E aí, como nós acabamos de ler Atos 41:31, que fala que anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o segundo elemento do culto. A Bíblia é um único meio infalível, inerrante, pelo qual Deus fala conosco. Lembra que nós falamos no início aqui que culto é um relacionamento com Deus? E é sobre isso que nós vamos continuar falando. Por quê? A leitura da palavra é outro elemento do culto. Nós não prestaremos culto a Deus, não pode faltar isso no culto. Nós não prestaremos o culto a Deus se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não professarmos a palavra, se nós não ouvirmos a palavra, se nós todos não estivermos ali em prol da palavra, de ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer.
seja no nosso culto individual, na nossa vida como culto a Deus. Às vezes a gente não está nem com a Bíblia aberta, mas nós estamos meditando naquilo que Deus colocou ao nosso coração, naquilo que Deus falou quando a gente leu, naquilo que nós podemos estar ouvindo a palavra de Deus. E é tão interessante porque em todos os formatos, nos tipos, né, de culto que nós temos, precisamos ter a Bíblia como um dos elementos. Se não tiver a leitura da Bíblia, não é culto, é um momento de oração, é um momento de louvor. Mas se não tiver a leitura bíblica, a palavra de Deus, nós não estamos prestando um culto ao Senhor. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, dedique-se à leitura pública da Escritura. Em 2 Timóteo também, 3, de 16 a 17, diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Fala sobre a aplicação das Escrituras na nossa vida e na vida da igreja. Não poderíamos deixar de falar, né, o quanto Jesus também ressaltou a importância da palavra de Deus. Tantas vezes que Jesus citou a palavra de Deus, ele leu, como nós vimos no estudo anterior, que nós falamos sobre o tipo de culto, que Jesus leu publicamente a palavra, até no livro de Isaías. Quanto ele, vou trazer à memória de vocês agora um fato que provavelmente todos lembram. A resposta de Jesus na tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. Isso mostra o quanto Jesus leu das Escrituras e ele o próprio Deus, a própria Escritura, né? O Verbo se fez carne. Então, nos mostra o quanto é importante como um elemento do nosso culto. Seja ele individual, seja ele coletivo, seja o culto público, né? Seja o nosso grupo pequeno, seja na nossa família. Outro texto é Colossenses 3,16, que fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Fala sobre a palavra de Deus estar abundante em nossa vida. Que a gente possa ensinar com a palavra de Deus, que a gente possa admoestar uns aos outros. E aí vai falar também com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E com esse texto, eu vou por terceiro elemento do nosso culto. O que não pode faltar no nosso culto? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos como terceiro elemento aí no nosso culto, salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvor ao Senhor. E louvor que vem através dos salmos, através dos hinos, através dos cânticos espirituais. Efésios 5, 18 a 21 fala assim: enchei-vos do Espírito, o finalzinho do verso 18, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É interessante quando nós falamos sobre hinos, cânticos espirituais e falar sobre o coração. Vocês leram comigo aí, louvando de coração. O louvor ele tem a ver com de dentro para fora. Nós temos hoje no nosso culto público um ministério que louva ao Senhor, um ministério que ensaia, um ministério que escolhe as músicas que nós vamos estar ali entoando naquele culto, direcionados pelo Senhor. Mas tem a ver com o nosso coração, é de dentro para fora. Eu consigo prestar um culto público ao Senhor quando eu começo prestando meu culto na minha vida, no meu individual. Novamente, Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Novamente aí, salmos, hinos e cânticos espirituais. Talvez é o que a gente mais sabe que é culto, né? Porque quando nós louvamos, nós sentimos o nosso coração, a nossa alma se alegrar, né? Assim quando
sentimos a presença de Deus em nosso meio, a reverência por aquele que nós estamos adorando. É maravilhoso. E por último, o nosso quarto elemento de culto é oferta. Oferta tem a ver com entrega. Tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com entrega. Tem a ver com a sua vida, com o seu tempo. Nós já falamos sobre isso na nossa primeira aula sobre culto. E é sobre isso que nós vamos continuar lendo. 2 Coríntios 9, de 6 a 7 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Oferta, entrega tem a ver com o nosso culto individual, com o nosso culto em grupo, com a nossa família, tem a ver com o nosso culto público. Para nós chegarmos ao culto público e ofertar ao Senhor, nós precisamos, no nosso culto individual, já estar oferecendo a nossa vida ao Senhor. Precisamos já estar com o nosso coração inclinado para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus colocou como uma prestação de culto a Ele. Lembram do culto do Antigo Testamento? Sempre algum sacrifício, algum animal era entregue para perdão dos pecados. Hoje, a nossa oferta é a nossa própria vida. Esse sacrifício não precisa ser feito mais. Jesus Cristo já se entregou por nós na cruz, morreu pelos nossos pecados. Hoje a gente não precisa levar mais animais aos sacerdotes para que sirvam como uma oferta ao Senhor, como uma oferta de perdão dos nossos pecados. Mas hoje nós entregamos a nossa própria vida. Outro texto, Romanos 12, 1, fala assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Entenderam o que eu falei? Santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Hoje o nosso culto é uma entrega da nossa vida, é uma entrega dos nossos bens, é uma entrega do nosso tempo, é uma entrega da nossa família. Esse é um elemento do culto. Nós não vamos no culto para receber, nós vamos no culto entregar. Nós não vamos com as nossas mãos estendidas esperando receber, nós vamos com as mãos cheias para ofertar ao Senhor. Como eu falei, a nossa vida, o nosso tempo, nossos bens, seja lá tudo aquilo que nós possuímos. Mateus 6, 21 vai dizer assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu coração estiver totalmente voltado, inclinado a adorar ao Senhor, a se entregar ao Senhor, nada no seu coração vai ter prioridade ou vai tomar o lugar de Deus como primazia. Pelo contrário, você vai entregar ao Senhor tudo aquilo que é primário na sua vida, tudo aquilo de melhor, seja o seu primeiras horas do dia, a primeira parte da sua colheita, do seu salário, de tudo aquilo que você possui. Mateus 22, 21, palavras do próprio Jesus falando sobre oferta, falando sobre dinheiro. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí nós fechamos essa palavra sobre oferta. Eu queria também, lembrando do próprio Jesus, falar o quanto a vida em entrega era um culto. Quando ele virava para algumas pessoas e falava: segue-me, segue-me, segue-me. Essas pessoas entregavam a sua vida em favor da obra, em favor do reino de Deus. Então, eu queria fechar com você falando sobre isso. Os 4 elementos que não podem faltar no nosso culto: oração, palavra de Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais e oferta. Tenham isso em mente. São os 4 elementos do nosso culto. Nós não temos culto se um desses faltar. Sempre vamos estar ofertando ao Senhor, sempre vamos estar louvando com salmos, hinos e cânticos, sempre vamos estar lendo a palavra de Deus e sempre vamos estar orando. Porque se deixarmos de fazer isso, nós não vamos estar cultuando ao Senhor, vamos estar fazendo parte de um culto ou um elemento desse solto. Mas nós vamos estar prestando um culto ao Senhor. E com isso, nós vamos futuramente ainda falar sobre as ordenanças que são feitas no culto público, que também fazem parte do culto, que é a ceia do Senhor, que é o batismo. Nós vamos também falar de circunstâncias do culto público, que é importante também nós falarmos sobre isso. Mas por hoje eu quero que você guarde isso, esses 4 elementos
e tenha uma análise. Você tem realmente prestado um culto ao Senhor? Você vai ao templo, no culto público, e você ora, e você lê a palavra, porque quando é projetada a palavra, né, no multimídia, ou quando alguém pede para que você abra a sua Bíblia, ou alguém pede para que você leia junto, para que você leia a palavra de Deus, você tem ofertado ao Senhor, seja a sua própria vida, seja os seus bens, seja a sua família, seja tudo que você possui. E é interessante porque você pode me responder, mas Camila, eu dou a minha oferta, como está o seu coração quando você vai entregar? Eu quero perguntar a você se enquanto nós estamos louvando ao Senhor através da música, no nosso culto público, você tem louvado ao Senhor? Você tem prazer de dizer quem Deus é? Você tem alegria expressa através dos seus lábios, da sua boca? Você pode falar isso ao Senhor, o seu coração fala isso. Você consegue expressar através dos seus gestos, através dos seus movimentos, louvor ao Senhor através de salmos, hinos e cânticos espirituais? Eu quero que você se responda essas perguntas, medite nos textos que foram compartilhados, não deixe de ler João 17, é a oração que Jesus faz por nós, e grave esses 4 elementos, que você cultue ao Senhor, que nossa igreja cultue ao Senhor, e que a gente não perca essa essência do culto, que é relacionamento com Deus, a oração onde nós conversamos com Deus, onde nós ouvimos Deus através da sua palavra, ouvimos aquilo que Deus tem para nós, ouvimos seu ensinamento, sua correção. Através dos hinos, dos louvores, nós podemos exaltar quem Deus é. Nós podemos entronizar o nosso Deus. Nós podemos realmente colocá-lo no lugar de rei, de majestade que Ele é. Nós podemos juntos, em unidade, em comunhão, estar louvando ao Senhor. E no nosso culto individual também. Nós podemos, através das nossas ofertas, se relacionar com o Senhor, se entregando a Ele. Porque nós entregamos tanto tempo a quem nós amamos. Quanto tempo nós dedicamos às nossas famílias? Seja assim com o Senhor também, que a gente cultue ao Senhor entregando a nossa vida a Ele. Entregando os nossos bens, entregando tudo aquilo que Ele primeiramente nos deu. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus abençoe, até a próxima.